Cara, primeiramente, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero tagarelar muito com você aqui sobre os bastidores dessa live que é super especial, comemorativa dos 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum. E com certeza você faz parte dessa história, como também fez parte da história ou faz parte da história da infância de muita gente. Isso aí, poxa, obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu justamente gosto muito de falar aí sobre o filme, sobre o Castelo, aproveitando, né, esses 30 anos aí que estamos comemorando esse ano sobre o projeto Castelo Rá-Tim-Bum, né, desde o princípio lá na TV Cultura, e aproveitando esse ensejo, né, para falar um pouco aí com a galera, os fãs do Castelo, do filme, né? Tem uma geração específica ali que curtiu o filme, que gosta, que curte. Eu vejo aí nas minhas redes aí que o pessoal vem comentar e tal, que bem isso, eu fiz parte da infância, né? E eu justamente também era uma criança, né? Então também foi um mundo mágico para mim, foi muito legal ter feito parte aí do Castelo Rá-Tim-Bum, ter sido o Nino no filme. E vamos tagarelar sobre isso aí hoje, outras coisas também. Cara, deixa eu dar um espaço aqui para os tagas que estão online aqui mandando mensagem. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta pro Diego, tá? É só escrever aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler, mas a gente dá uma paradinha aqui para ler os comentários. A Bia Gadelha disse, eita, que gato. Sabrina, gato eu ou o Diego? Acho que é o Diego. Opa! Boa noite, Sabrina. Carol, um beijo, Carol. Minha infância para assistir um Castelo. E a também, né? Flávia Cosmético, um beijo, Flávia. Ô, Diego, só para a galera te conhecer um pouco, você é nascido e criado aonde? Foi nascido e criado aonde? Assim? Eu sou de Curitiba, no Paraná. Sou curitibano, moro aqui, inclusive, hoje em dia, de novo. Até já morei em São Paulo algumas vezes para trabalho. O Castelo, justamente, foi filmado em São Paulo, isso lá em 99, né? Mas eu sou curitibano, meus pais são catarinenses, mas vieram jovens ainda para Curitiba e fizeram uma vida aqui. E eu moro aqui hoje em dia, atuo aqui em várias áreas, faço várias coisas, não só como ator, mas eu também fui para outros caminhos aí que o pessoal pode acompanhar lá no meu Instagram, pessoal, que eu também trabalho com música, tenho a Ratimbanda, eu sou locutor, faço trabalhos para TV, rádio, sou dublador de filmes também, compositor, assim, faço jingles, coisas, músicas para publicidade, e esse trabalho de ator que eu continuo a trabalhar, fazer coisas aqui, muitas mais coisas aqui. Hoje em dia não faço tanto coisa em São Paulo e no Rio, mas às vezes surge uma oportunidade ou outra, mas estou sempre fazendo coisas por aqui, musicais, trabalhos como ator, apresentador, assim, vídeo, e continuo na arte, né? Sim. Gosto muito. Cara, conta pra gente um pouco, como foi que surgiu o convite para você fazer o filme O Castelo Rá-Tim-Bum? Então, aí a história começa que em 99, né, eles fizeram um teste daí para os personagens novos que iriam entrar. Acho válido, quem sabe, começar do princípio, assim, para quem não conhece toda essa história e tem curiosidade de estar assistindo a gente, sobre toda essa questão, né, que foi mudado na época para o filme do Castelo Rá-Tim-Bum, o Nino, né, e as 3 outras crianças. Que no filme, inclusive, não tiveram daí os mesmos nomes da TV, né? Que era a Biba, o Pedro, o Zequinha. No filme tiveram outros nomes, outras crianças com outros nomes, que era o Ronaldo, o João e a Cacau. E só um Nino, digamos, que se manteve, né, sem mudar nome, com a história do Nino, né? E todo esse processo acontece porque o Castelo foi feito lá em 94, né? Estamos comemorando 30 anos do Castelo da TV. Uma curiosidade, para quem não sabe, é que o Castelo foi um produto assim feito pela TV Cultura,
onde eles fizeram ali um ano, meio que direto, um ano e pouquinho, assim, numa tacada só, digamos, a todo o projeto que a gente acompanha até hoje, né, o seriado, e terminou, não continuou, até porque era um produto caro. Isso são coisas que eu fui também vendo com o passar dos anos e descobrindo as curiosidades, né, sobre o Castelo da TV, que então, voltando, é lá de 94, e ali se encerrou, né, a gravação. E daí demorou algum tempo, né, foram 5 anos até a produção do longa-metragem, e existiam dois diretores, né, que fizeram o Castelo Rá-Tim-Bum, digamos, da TV, que é o Karl Hamburger e o Flávio de Souza. E o Karl Hamburger permaneceu... Ele já produziu Oi? seriado. Esses diretores, ele já produziu seriado na TV. Eles são os do seriado da TV, eles que fizeram, escreveram Castelo Rá-Tim-Bum. O Karl Hamburger e o Flávio de Souza. E aí, depois desse projeto da TV, cada um se separou, digamos, e ficou com o direito, um de fazer um filme e outro foi para o lado do teatro. Justamente o Flávio era um ator também, ele era entre o Tívio Perônio, lembra do Castelo da TV? Entre o Tívio e o Perônio era o Flávio de Souza, que é um dos autores também da obra. Mas ele ficou com esses direitos de teatro e tal, viajou com um musical aí pelo Brasil, com o Cássio Escapim, o Nino da TV, junto com as crianças da TV também, a Biba, o Pedro, o Zequinha, que é a Cíntia Raquel, o Fred Alan e o Luciano Amaral. E voltando para... Por que eu falei tudo isso? Porque o filme demorou ali 5 anos para ser produzido. E existem várias questões, né, que são ditas do porquê, né, dessa mudança do Nino e das outras crianças. Algumas histórias, né? Enfim, uma delas é que existiram algumas rusgas entre os diretores, entre direitos autorais, até mesmo com os atores, mas eu sei também de outras histórias assim importantes, sobretudo o que passou, digamos, na cabeça do Karl Hamburger, que é o diretor do filme, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, que posteriormente ao filme do Castelo ele se torna um grande diretor do cinema nacional, ele fez vários outros filmes depois do Castelo, mas o Castelo era o primeiro ali, primeira obra dele como um diretor, digamos, onde ele queria mostrar aquilo, digamos, que ele era capaz, aquilo que era a marca dele, digamos, igual a gente sabe que o Tarantino tem uma marca registrada, um estilo de filme, o Karl já desde aquela época estava ali pensando qual o meu estilo, digamos. E para o filme, ele trouxe uma verdade assim mais, igual eu gosto de brincar, assim, mais Harry Potter. O Harry Potter vem depois, inclusive, mas assim de um filme um pouco mais realista, apesar de ser, né, fantasioso, mas assim, onde quem vê o filme do Castelo assim entende um pouco essas outras questões possíveis que se passaram na cabeça do Karl Hamburger, que era ter um filme um pouco mais realista, mais verídico, igual eu falei, meio Harry Potter. Existia uma outra questão também, que até conversando esse tempo atrás numa live aí com outro amigo meu lá do Turma do Chaves, ele mesmo falou que já existiu até uma reportagem na Veja, alguns anos atrás, falando sobre essa outra teoria também, que o Sérgio Mamberti, o Dr. Vitor, nosso querido Dr. Vitor, que faleceu agora há alguns 3 anos e pouquinho, eu encontrei ele em 2019, lá em São Paulo, na comemoração de 20 anos do filme, e que era também uma comemoração assim aos 50 anos de carreira dele, e ele também abordou mais essa história que eu vou contar, que era uma preocupação também do Karl Hamburger, do diretor, com relação a essa possível aceitação internacional que ele queria que o filme tivesse. Que ele queria que o filme fosse para os Estados Unidos, para a Europa, e foi, né, ganhou alguns prêmios, participou de alguns festivais, e a preocupação dele com uma questão do Michael Jackson, que naquela época estava muito latente toda essa questão do Michael, de pedofilia, né, o Nino ser um adulto que é criança, o Nino da TV, né, era um adulto fazendo uma criança. Nós brasileiros sabíamos dessa cultura já, o que era isso, né, o castelo, a história, que o Nino mesmo sendo aquele adulto, ele é uma criança de 300 anos, já que o tio Vitor e a tia Morgana, por exemplo, tinham 5.000 anos, né, dentro desse universo da feitiçaria tudo é mais longo. Então,
ele tinha essa preocupação também com essa aceitação do filme perante o mundo internacional, as pessoas que não conheciam de antemão o castelo, e entender daí, quem sabe, um adulto brincando com crianças, que levava as crianças para o seu castelo para brincar, né, que era mais ou menos o que acontecia no castelo da Eu podia, TV. Essas são algumas das histórias. interrompendo um pouco. Ler aqui os comentários, o pessoal tá colocando, o pessoal tá entrando. A Sabrina botou assim, ó, memória afetiva, ativada. O Glailson Rodrigues botou dia de ativar as memórias afetivas da infância. A Bia Gadelha, ela fez uma pergunta, como foi ser criança e ídolo? Responde aí pra gente. Que legal. Justamente, foi um negócio muito mágico para mim. Assim, é lembrar que eu também era uma criança, eu tinha 12 anos daí, quando eu fiz o filme, passei daí pelo teste, foram feitos testes para escolher esse novo Nino e essas novas crianças. E eu passei daí por uma bateria de testes lá em São Paulo, ia lá para São Paulo fazer os testes. Eu já era um ator mirim aqui em Curitiba, assim, já fazia coisas por aqui, publicidade, teatro, tanto que daí que veio a indicação para fazer o teste do filme. E ali, né, eu passei pro Nino, mas sem ter a menor ideia nem daquela época o que era a proporção daquilo que eu iria estar fazendo e o legado posterior, digamos, que existe até hoje, né? Graças a Deus de ter feito o Nino. E foi muito legal, assim, a gente naquela época nós viajamos pelo Brasil em algumas capitais, fazendo a estreia do filme, em shoppings, fazendo ações, vestido com os personagens, a Morgana, o Nino, fazendo assim ações de shoppings assim que fizeram promoções de 10 salas de cinema passando o castelo no final de semana, com os atores presentes no shopping. Enfim, naquela época teve bastante coisa legal nesse sentido, né? Eu tenho memórias maravilhosas dessa fase, foi muito legal, né? Marcou a minha infância, assim como marcou a infância de muitos. O filme, né? Tudo isso foi um mundo mágico para mim também, muito legal e que me abriu muitas portas, né? Minha vida dali em diante eu nunca mais saí da arte, né? Continuei a trabalhar nessa área artística e nunca mais quis parar com isso. E fico muito feliz de quando alguém chega nas minhas redes aí falando alguma coisa, um elogio, e que, poxa, foi fã do filme, que acompanhou o filme, e até situações que já aconteceram comigo lá atrás, assim, alguns anos atrás, de jovens, assim, que na época tinha a mesma idade que eu tinha ali, na época de faculdade, falando que resolveram fazer, por exemplo, artes cênicas. Aconteceu isso com 3 situações, assim, que na época ainda era Facebook, de jovens vinham me falar, assim, depoimentos, falar, cara, eu resolvi fazer artes cênicas e ser ator porque eu vi você ali sendo Nino, eu era uma criança também, da tua idade, e que, poxa, me encantei com aquele mundo, assim, com aquela possibilidade, em vez de, poxa, se ele é uma criança que é ator, eu também quero ser. Então, nesse sentido que eu falo, que existe um legado aí para uma geração específica que acompanhou o filme e tal, que estava, assim como eu naquela fase ali do filme, eu tinha 12 anos, e eu não via muito o Castelo da TV, não por mal, mas Ah, você até fazer o filme, eu não acompanhava muito, porque eu estudava, ficava o dia inteiro na rua, assim, fazendo cursos de coisas, meus pais, né, tinham uma vida corrida, então eu via muito pouco, e eu lembro até hoje que isso foi uma das coisas que eu falei no teste, e que o Cal Hamburger, o diretor, até gostou, né, e falou isso depois para mim, assim, uma das coisas que eu prestei atenção em você, 2 coisas que eu prestei atenção no teu teste, primeiro teste, foi você falar que você não via muito o Castelo, porque ele não queria alguém tão viciado ali, né, que acompanhasse tanto, para poder trazer do zero uma nova versão, né, tudo uma coisa nova. e já E não era, então, né, Diego? Porque eu acredito que nessa época muitas crianças assistiam o canal. Aliás, teve a reprise, foi o quê? Foi gravado em 94, se eu não me engano. Mas passaram anos reprisando, então é surpresa, né? De uma criança falar que não acompanhava, não assistiu o Castelo. Talvez isso pesou até pelo teste para poder compor o personagem.
Justamente, o Karl Hamburger, o diretor, na época, achou isso interessante, assim, justamente eu não acompanhava tanto, não via tanto, até porque, até então, né, isso era começo de 99, o Castelo ainda era um produto, digamos, que passava há 4 anos na TV, né, só na TV Cultura ainda. Depois, com o passar dos anos, a gente veio até o canal rá né, enfim, várias outras coisas. E justamente sempre lembrando que, obviamente, o Castelo da TV tem uma proporção 1 milhão de vezes maior, assim, eu acho, do que o Castelo Filme teve. O Castelo Filme até teve passou bastante, assim, além de ter feito no cinema uma boa bilheteria, depois ele passou na Tela Quente, na Rede Globo, passou na Temperatura Máxima, na Sessão da Tarde, enfim, né? Teve um legado, igual eu costumo dizer. Mas o Castelo da TV é muito maior, né? São anos aí passando, agora que parou, acho que de passar por causa de uns problemas de direitos autorais que eles estão querendo renovar com a TV Cultura. Eu vi algumas coisas esses tempos atrás sobre isso. Por isso que o pessoal não está achando mais o Castelo da TV, nem no YouTube e tal. Mas o filme, inclusive, tem no YouTube, o filme completo, se alguém quiser assistir de novo, relembrar, tem o filme disponível lá no YouTube completo. Sim. Gente, quem quiser fazer pergunta, gente, é só digitar, tá? Que a gente leu aqui a pergunta pro Diego. Diego, e aquela parte que eu acabei de interrompendo, tu estava explicando em relação o porquê que o Nino, o ator Cássio, não fez o Nino, é um Nino adulto, e foi optado por fazer ser uma criança, ser um ator novo. É, é, Nessa época, assim, tu sentiu alguma rejeição em relação ao público por ter essa cobrança por as pessoas falarem, na verdade, que eu queria o elenco do seriado, da TV, cadê o elenco? Porque poucos atores ficaram, né, no filme, que eram do seriado. Sim. Justamente existiu, assim, na época, uma grande preocupação, até mesmo por parte dos diretores, né, do Cal, da equipe dele. Eu lembro que eles tiveram um cuidado muito grande comigo, como criança que eu era, né? Assim, no que eu ia participar na época do lançamento daí do filme. Eles seguraram muito, assim, até divulgar quem ia ser e tal, e tinha uma preocupação muito grande nas coletivas de imprensa, digamos, que a gente tinha sobre as perguntas que iam ser feitas. Mas eu diria que eu acho que mais do que nunca foi posterior até do que assim ao filme, à época de lançamento, que começou até ter um pouco mais. Porque assim, bem como eu comentei, assim, claro, o Castelo da TV assim foi visto e é visto, né, conhecido pela maioria das pessoas. Mas existiu uma fase específica ali, acho que quem tem essa idade dos 30 aos 40, mas mais que nunca, que viveu bem o Castelo rá tim mas teve uma geração ali que, assim, bem isso do que eu já ouvi de comentários, assim, das pessoas para mim, nas minhas redes, assim, de, poxa, é bem isso, tipo, eu não via tanto o Castelo da TV, então o filme, para mim, veio super numa boa, não vi problemas em ser um outro Nino, e, enfim, naquela época era algo assim não tão comum até também, igual eu brinco hoje em dia que, por exemplo, nos últimos anos nós tivemos aí a série Homem-Aranha, por exemplo, que já tiveram aí 3 Homem-Aranha. Bem, Brinco muito, claro. é, eu brinco que eu esqueceram de mim também, o menino que fez o 3 e o outro menino que fez o 4 devem sofrer também, porque todo mundo só lembra do Macaulay Culkin, né, do 1 e do 2. Mas existiu, esqueceram de mim 3, o 4, com outros atores. Então eu faço essa brincadeira assim para que as pessoas pensem com carinho, assim, de tipo, né, já que tá aí para a história, né, não vamos poder mudar o passado, que fica esse legado dessa Sim. escolha, mais do que nunca, ali atrás do diretor, de querer fazer uma outra história, onde ele justamente ele tirou muito da fantasia que existia no seriado, assim, de personagens fantásticos,
No filme até teve, né, os bichos do esgoto, mas assim foi a única coisa mais fantástica do filme, assim. Lembrando que na série, né, tinha um monte de coisa, tinha a Celeste, tinha vários quadros, né, também, o Senta que lá vem a história, o Porque Sim Não é Resposta, do Marcelo Taz, o Passarinho que som é esse, e o Cal, na hora de fazer o longa, eu sei, né, dessa história, que ele até no primeiro, na primeira escrita, né, no primeiro roteiro, que a gente chama de primeiro tratamento de roteiro, ali no segundo, ele até teve a intenção de colocar mais coisas, mas ele foi cortando algumas coisas, assim, para chegar no roteiro final, porque ele foi vendo que o filme também ia ficar muito longo. O filme já é meio longo, o produto final, assim, ele tem 1h40 quase o filme. E que para criança é meio longo, né? Filme infantil, normalmente você tem 1 hora, 1h20. E ele é bem. Então ele. O Diego, o filme, eu acho o filme mais lúdico do que o seriado. O seriado ele é fantasioso, ele é bem assim, ele é mais infantil. O filme tem aquela coisa de Harry Potter em relação não sei, é diferente, assim, a linguagem que foi para a TV não foi a mesma que o público conheceu no seriado. Por aí que a gente fala assim, sobre essa escolha do Cal Hamburger, entendeu? Como diretor que ele queria mostrar ser, né, nos seus filmes, assim, que justamente posterior ao Castelo, o Cal fez outros longas-metragens, o Cal hoje em dia é um grande diretor, também em coparticipações com a Globo, por exemplo, o projeto Five, das Five, desde a época da Malhação, e depois todo o seriado Five, é toda uma história dele, né? Por exemplo, o pessoal saber quem é o Cal, né? Ele é um grande diretor hoje em dia, e desde aquela época eu acho que ele queria mostrar esse lado dele de diretor. Como quem viu o filme ainda entende, né? Justamente o filme teve uma pegada mais Harry Potter, igual a gente brinca, e que é bem diferente do que era a proposta da TV, assim. Que eu acho que é o que ele quis, assim, propor, assim, uma coisa diferente, onde ele manteve daí a Morgana, o Vitor. Diego, o Diogo é um artista incrível, fez duas das minhas peças favoritas. A Meia-Noite, um solo, e Na Minha Cabeça, o Casamento da Filha do Palhaço. Além do filme Curitiba Zero. Você fez vários trabalhos, assim, mas óbvio, as pessoas sempre vão lembrar desse que é mais famoso, que é o Castelo Rá-Tim-Bum, filme que tu fez o Nino. Mas conta pra gente aí que tu fez o Cruz. Como foi essa experiência de participar do programa Cruz do SBT? O pessoal que é mais novinho, de 2000, acho que pra cá, não devo lembrar tanto. Mas era um programa que passava no SBT, gente, pra quem não conhece. E esse programa ele era invadido, né, por ultrajovens, por criança, que derrubava o sinal do SBT. Tu pode até explicar melhor, né? Tu participou lá. Me conta aí do teu personagem lá na TV Cruz. Legal. Inclusive, mandar um abraço, então, pro Diogo aí, que falou essas palavras bonitas. Obrigado, cara, valeu. Justamente, ele já viu algumas coisas minhas aqui em Curitiba, desses materiais aí que eu fui fazendo aqui, de peças de teatro, filmes. Esse filme que ele falou, inclusive, o Curitiba Zero Grau, um filme muito legal, que tem o Jackson Tunis no elenco, o Lori Santos, que é um grande ator também, Edson Rocha. Mas, enfim, falando do Cruz, justamente posterior ao Castelo, ali em 2002, eu fui convidado para entrar no Disney Cruise. Inclusive, por coincidência, não foi ele que me chamou, mas o Cal Hamburger, que é o diretor também do Castelo, ele é um dos criadores do Disney Cruise também, da história, do conceito do Disney Cruise para SBT. Mas quem me convidou na época foi um outro diretor, que era o Michael Ruhlman, que conhecia o Cal Hamburger também, enfim. Um grande abraço para o Michael também, que é um grande amigo meu. E na época ele me chamou para entrar no Cruz. O Cruz, ele passava nessa época, já não era mais diariamente, ele era só nos sábados pela manhã. Porque o Cruz ficou 5 anos e meio no ar. E durante os 3 primeiros anos e meio, ele era todos os dias no final da tarde, às 5h30 da tarde, mais ou menos. Era sempre para concorrer com a Malhação ali, naquele horário da Malhação. Mas depois ele virou um programa de sábado, das 10 ao meio-dia no SBT. E que, inclusive, dava muita audiência, ganhava no horário e tal.
Mas, infelizmente, rolou não teve uma renovação de contrato da Disney com o SBT, que era um produto da Disney, e que passava os desenhos da Disney e tal, e, enfim, eu entrei bem, fiz um ano, e iria continuar, inclusive, mas eles terminaram logo depois desse meu primeiro ano ali. Fiquei triste, né? Que não continuou a história depois, logo quando eu entrei. Mas eu ia, inclusive, a São Paulo, sempre lá na SBT, na Anguera, para gravar. E eu entrei na história como um personagem que chamava Sputnik, que era uma homenagem justamente ao primeiro satélite russo que foi que pousou na Lua, né? Que se chama Sputnik, né? Para quem não sabe, e o diretor na época teve essa brincadeira. E para quem acompanhou lembra assim do Disney justamente a história que eu caí literalmente de paraquedas na cabeça do Guelé, que era um dos personagens, né? O Caju, o Guelé. E eu caí de paraquedas, literalmente, assim, com um paraquedas na cabeça dele, e eu perdi a memória, não sabia quem eu era, e daí tinha toda digamos, esse mistério. Quem é o Sputnik? Será que o Sputnik é um agente que quer acabar com a TV Cruz, que era uma TV pirata, né, que justamente entrava no sinal, assim, eles entravam no sinal da televisão para passar as reivindicações do Comitê Revolucionário Ultra Jovem, né, que era o CRUJ, e passar desenhos e tal. Essa era a sacada, a brincadeira, né, esses jovens nerds, digamos, o Caju e o Guelé, e daí tivemos a fase com o companheiro Rico, o companheiro Maca. A fase que eu entrei era a Maluca, a Pipoca, o Caju e o Guelé. E o Paracleto, que daí era um adulto, né? O Ari França, um grande ator também no cinema nacional, da televisão. E eu entrei nessa história aí para ser uma. Porque o Cruz, na época que eu entrei, daí eles estavam propondo uma história como se fosse um mini seriado infantil, assim, tipo uma novelinha infantil, não só esses desenhos que passavam daí da Disney, mas além desse momento do Comitê Revolucionário lá que entrava ao vivo e roubava o sinal da TV, tinha daí a história na vida real, do que estava acontecendo na vida desses personagens, do Caju, do Guelé, e aí que eu entrei, entendeu? Eu não fazia parte lá da turminha que apresentava, né, o Cruz com as máscaras, né? Sim, sim. Eu fazia parte dessa vida real deles, dessa historinha que foi criada, de quem é o Sputnik, o que vai acontecer com o Cruz, e foi essa brincadeira, e um ano inteiro ali em 2002 eu participei, eu ia lá na Anguera, lá em São Paulo, para gravar toda semana dele. Ô Diego, e as gravações lá do Castelo? Foi feita em São Paulo ou foram feitas em Curitiba? Em São Paulo, Castelo é São Paulo. Levou... Justamente o público muito forte, né, do Castelo, inclusive, é o estado de São Paulo, assim, eu percebo até hoje isso, o quanto o Castelo é muito forte no estado de São Paulo. E o filme foi em São Paulo, eu fui fazer teste, inclusive os testes lá em São Paulo, e depois que eu passei no teste, daí eu fui morar lá, durante um ano inteiro, quase, nesse momento aí do Castelo Rá-Tim-Bum, para as filmagens. As filmagens duraram 4 meses, mais ou menos, mas antes disso teve uma preparação, né, dos atores, principalmente conosco, as crianças, para, né, decorar o texto, mas sem ficar muito decorado, com uma verdade cênica. Então teve todo um ensaio de 2 meses ali conosco, para se adaptar, entender toda a proporção daquilo que a gente ia estar fazendo, porque foi bem grandioso, assim, na época, o projeto. Hoje, como um profissional também da área de comunicação, assim, falando, né? O Castelo foi um produto, um projeto naquela época muito grande, o filme. Financeiramente, foi assim, um filme caro, foi pela Lei Rouanet na época, e os cenários, por exemplo, foram 6 meses antes, eles já começaram a construir, eles alugaram um galpão numa cidade vizinha, São Paulo, chamada Cajamar, que era assim, uma fábrica que estava abandonada, com um galpão bem grande, já tinha uma estrutura de refeitório e tal, banheiros, mais salas, para fazer dali o QG do castelo por dentro. Até é interessante falar isso porque algumas pessoas acham que o castelo por dentro é o mesmo castelo, o castelo por fora e por dentro é o mesmo. Não, a fachada de fora que vocês veem no filme é verídica, é um castelo lá de São Paulo, uma construção antiga que chama
Agora me fugiu o nome, mas foi do Barão de Jafé o nome. Jafé, né? O sobrenome desse barão que construiu lá em 1700 e não sei das quantas, esse castelo pequeno ali no bairro do Ipiranga, em São Paulo, que é bem grande, assim. Hoje em dia ele está na iniciativa privada, se eu não me engano, tem alguém que alugou ali para fazer alguma coisa, mas ele já foi assim, patrimônio do estado de São Paulo, o prédio, enfim, assim, enfim, uma construção antiga, como todas as cidades grandes aí, nossas capitais têm. Podia... Mas dentro ele era essa estrutura aí no, Olha, no, nesse galpão. sim. O Glailson Rodrigues está fazendo uma pergunta aqui, ó. Como era para você conciliar o trabalho e os estudos? Justamente, foi uma questão também bem complicada na época. Na época que eu fiz o filme, justamente nós tínhamos filmagens aí quase todos os dias, e foi feito um acerto na época com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no caso, que eu estava aqui, a secretária na época do Estado, entrou na jogada, assim, minha mãe, né, tendo que correr atrás dessas pequenas coisas, e eles assim, me liberaram em eu ter aulas particulares numa escola de professores particulares que existia lá em São Paulo, que eles contrataram, digamos, para o filme, onde esses professores, eu tinha aula particular, quase esse um ano inteiro, eu só tinha aulas particulares, assim, para ter toda a matéria da sétima série, na época eu estava na sétima, então era bem puxado, porque eu tinha, assim, 5 dias de filmagem e 2 dias de aula. Daí, assim, eu tive uns 2 dias de folga nesses 4 meses, assim, tipo, era bem puxado. Eles tinham uma preocupação grande comigo, assim, mas tinha que estudar, não podia deixar de lado. Então, daí tinha 2 dias na semana que eu ficava das 9 da manhã às 6 da tarde nessa escola lá, tendo aula particular e tal. Foi um ano meio complicado de aprendizado, né? Porque aprender sozinho ali, sem Ah, né? amigos na sala de aula, né? Deu uma- Mas aprendi, passei de ano. Cara, e a gente está falando de uma época que não existia rede social. E como era que tu sentia esse calor humano, assim, a abordagem era mesmo na rua, na escola, tu tinha noção assim, da dimensão dessa parte da fama, o que o filme o que o filme estava proporcionando ali naquela situação imediata. Olha, claro, justamente existiu, né, na época um pouco disso. Como eu comentei, justamente por o Castelo ainda não era da TV, né? Quando saiu o filme em 2000, ele primeiro foi para os cinemas, passou nos cinemas, depois de um ano e meio, mais ou menos, é que ele veio passar na Globo. Então, até então, assim, sempre tive, assim, um pouco de pessoas, às vezes fãs, assim, que me procuravam e tal, mas nessa época eu também não tínhamos rede social, então era mais bem, igual você falou, um calor humano de uma pessoa ou outra, às vezes que me reconhecia num shopping, e daí me pediu um autógrafo, né? A gente já estava na fase do autógrafo de escrito. Depois eu ainda passei para a fase da selfie, assim, um pouco. E, e assim, depois que ele passou na Globo, assim, teve um pouco mais e tal, mas já tinham passado ali 2 anos, pouquinho. E até hoje, às vezes, uma pessoa ou outra me reconhece, assim. E eu vejo, acho engraçado até, às vezes eu estou numa situação ou outra que eu vejo que a pessoa me olha com uma cara assim de. Da onde que eu conheço esse cara, sabe? E eu fico pensando, esse cara deve estar pensando em mim no Castelo Rá-Tim-Bum, mas não sabe que ele me conhece. Cara, e nesse universo, agora vamos falar de dublagens. Nesse universo de dublagem, tu é dublador, mas como foi que tu entrou nesse universo de dublagem? Fala um pouco dos trabalhos também que você fez, né, no meio desse universo de dublagem. Então, justamente a minha formação, né, eu resolvi, ali depois do segundo grau, fazer rádio e televisão de faculdade também, além de alguns cursos cênicos que eu fiz, mas faculdade de formação eu fiz rádio e televisão, que é um curso não tão conhecido, né? Hoje em dia até tem mais, mas é um curso parecido com publicidade e propaganda. Justamente por eu gostar muito, assim, de trabalhar também com áudio, com vídeo, desde moleque, assim. Eu também, junto, desde a época do Castelo,
Eu já fazia aula de música, gostava muito de música, aprender instrumentos, cantar, tanto que até hoje, né, eu trabalho profissionalmente com isso, seja em criação de jingles, eu tenho uma pequena produtora de áudio, seja com a minha banda aqui, que é uma banda local, mas que a gente toca em eventos, algumas baladas, umas A, boas baladas, e a Hatmi, porque eu toco cover, né? Na verdade, não é de música própria, é mais barzinho e violão, assim, né? Mais uma coisa animada, assim. E eu sempre gostei de vários universos e me meter em várias áreas. E a dublagem vem na minha vida também desde muito novo. Eu comecei a dublar mais agora de uns 5 anos para cá, mas sempre fazia algumas coisas. Mas Curitiba, justamente, ainda não tinha um universo muito amplo na dublagem, né? Mas eu já participava de algumas coisas, até que de uns 5, 6 anos para cá, Curitiba começou a tornar-se um pouco mais um polo de dublagem, assim, que era muito focado em São Paulo, não era nem tanto Rio, assim, a dublagem era muito São Paulo, assim. E começou a vir para cá, assim, tem umas 3, 4 produtoras em Curitiba que atuam nesse processo, cada uma numa área mais focada. Tem uma, por exemplo, que faz mais uns materiais do Netflix, outra que faz mais de animes, que está no universo, né? Eu vejo quantos jovens hoje em dia gostam muito desse universo de anime, eu tenho feito bastante. Mas justamente, eu comecei a dublar mais uns 5 anos para cá, e gosto muito, justamente, acho um universo bem desafiador, né? A dublagem, você pensar ali que você está dando voz, né? Aquela história, né? Que muitas vezes as pessoas nem param para pensar que estão ouvindo e vendo um filme dublado, né? Então você tem essa responsabilidade, né? De passar uma verdade, tem todo um processo, né? Nesse momento de dublagem, para quem não conhece, entender, né? Quando a gente está dublando, normalmente você tem ali, eu tô olhando na tela assim, separado, dividido na tela assim, ó, a tela passando o vídeo ali com a cena, normalmente em inglês ou outra, seja lá qual for a língua, e daí na telinha do lado fica ali o arquivinho do Word ali, mostrando qual que é a fala com o time assim, certinho, tá nos 17 minutos e 52 segundos. Vai vir a tua fala e fica mostrando o time ali bonitinho no filme, tipo 17 segundos, 18, 19, 20. Então você já tem que ter toda essa rapidez de saber, ó, daqui a pouco tá chegando a minha fala. E claro, quando são cenas mais longas, graças a Deus, às vezes pego alguns protagonistas para fazer, e que dá bastante, dá bem mais trabalho. Então, às vezes, é meio aos pouquinhos, né? Você não sai matando, fazendo de primeira, digamos, né? Conseguindo já. tem que passar emoção na fala, né? O sentimento para as pessoas que estão assistindo entender que ou é um tom mais leve, ou mais agressivo, ou assustado, ou romântico. Tanto que normalmente a gente assiste uma vez, duas, três, até se precisar, a cena, para entender bem ali a coisa, para depois começar a fazer. E se preocupando muito também com o que a gente chama de lip sync, né? Que é a boca ficar ali de uma forma bem legal, bem mais natural possível, começando junto e terminando junto, digamos. Falo isso porque tem filmes que não se preocupam tanto com isso, assim, sabe? E, né, não só no Brasil, mas assim tem coisas que acontecem que eu já vi, assim, por exemplo, de japonês para inglês, onde os ingleses daí, nossa, não estavam nem se preocupando nem um pouco, terminava, a boca fechava e a fala ainda estava saindo, digamos. Sim. Então tem toda essa preocupação para trazer essa organicidade, essa verdade, né? E às vezes justamente o que está sendo proposto ali no texto, na hora de fazer, a gente percebe, putz, mas não encaixou certinho, vamos ter que tirar uma palavra ou colocar mais uma palavra. E também tem certos desafios, assim, que é até mais difícil do que fazer texto, é você fazer situações, assim, tipo, por exemplo, de cenas, assim, de grito, desespero, raiva, inclusive para voz, né, muitas vezes. Eu já fiz personagens, assim, que eram meio viscerais, de filmes mais terror, digamos, onde tem muito grito, muita cena de raiva, é onde você tem que jogar, né, para garganta, assim, e não tem muita técnica, né? Claro que você tenta usar um pouco de técnica vocal nessas horas, mas não tem muito para onde escapar. Às vezes você acaba saindo meio com a voz cansada, rouca,
dependendo do tipo de material que você vai dublar ali no estúdio. Dá para mostrar um pouquinho pra gente, assim, só um pouco da voz, mas antes, segura aí. Vamos ler aqui os comentários. A Tamires Feitosa, valeu, Tamires. Desde criança, muito talentoso. Sabrina, a Sabrina tá com uma pergunta. Teve um personagem que foi difícil pra... Eu acho que ela tá falando da dublagem. Teve um personagem que foi difícil para você? Olha, já tiveram alguns, seja na dublagem, seja como ator. Eu costumo até sempre lembrar uma frase da Fernanda Montenegro, que ela brinca, que não é brincadeira, inclusive é sério, né? Que ela fala que até hoje ela sente um friozinho na barriga em qualquer material que ela vai fazer, seja para teatro, seja para TV, e que esse friozinho na barriga justamente é o que faz valer a pena, digamos, né? Essa atenção, né? Se a Fernanda Montenegro, com 70 anos de carreira, 80, ainda tem um friozinho na barriga, um nervosismo na hora de desempenhar um papel, alguma coisa, né? Quem sou eu para dizer que não? Do contrário, justamente, né? Acho que é muito legal assim, a adrenalina que a gente tem na hora de uma gravação, seja, né, um personagem de cinema, TV, né? Seja no teatro. O teatro tem uma coisa diferente da TV, que é muito mais assim visceral, né? Muitas vezes muito maior, né? Muito mais amplo, seja mais voz, falar mais alto, seja o corpo maior, né? Digamos. Quanto a TV, por você estar ali, né? É pequeno, igual a gente aqui, assim, então é muito mais sentimento verdadeiro de busca ali, de você se concentrar, buscar, né? Tem justamente, né, os filósofos, os estudiosos da psicologia e do teatro, né, que propõem desde 1700 as técnicas de teatro, o Stanislavski, né, tão mais famoso, que é justamente você buscar, né, às vezes em situações parecidas que já aconteceram na tua vida, sua memória afetiva, digamos, para a produção de um personagem, mas já fiz, para não perder muito foco da pergunta dela, já fiz coisas difíceis, assim, seja personagens assim mais viscerais, onde depois, no outro dia, eu tava com machucado. Eu lembro que eu fiz um filme em 2019, onde tinha uma cena que eu tinha que chutar um cara no chão, assim, que eu era tipo um cara meio bandidão e que daí batia num cara junto com outros, e a gente tinha a cena que a gente chutava o cara no chão, assim, e eu na hora fazendo ali, mesmo de mentira a cena, né, chutando de mentira, no outro dia eu tava com o meu tornozelo desse tamanho, assim, com o pé preto, que eu não me toquei na hora, ali na visceralidade, na adrenalina, que eu tava chutando o chão meio com força, e no outro dia eu passei daí um mês cuidando do tornozelo para curar. Então são entregas que a gente muitas vezes tem aí para um personagem, alguma coisa que a gente nem se toca e depois colhe as consequências daí. Cara, tem alguma voz assim que pode fazer? Só curiosidade pra galera que tá assistindo a live, na dublagem, assim, qual a voz assim que você costuma mais usar assim, numa dublagem de um filme, de um desenho? Posso fazer sim. Justamente o que eu mais faço assim são filmes onde normalmente é essa voz mais do Diego mesmo falando. Inclusive tem algumas coisas ali no meu Instagram, o pessoal quiser dar uma olhada depois de algumas cenas que eu tenho postado. Inclusive eu era um cara meio que não era tão das redes, aí até pouco tempo atrás eu postava pouca coisa. E justamente, né, de um tempo para cá, assim, meus amigos estão falando, cara, você devia mostrar mais os trabalhos que você faz, as coisas, né, se divulgar melhor, digamos. E aí eu comecei a postar mais ali as participações, os filmes que eu faço de dublagem, não só isso, mas às vezes tem umas coisas que eu faço, tipo podcasts legais de ouvir, às vezes. Teve um que eu fiz que são 10 histórias, assim, de personagens importantes da nossa história, tipo a Cleópatra, o Jack Stripador, assim, pequenos podcasts que falam a história dessas personalidades e está disponível no Spotify, Deezer, é gratuito. Quem quiser ouvir aí lavando uma louça, fazendo alguma coisa assim, tem lá no meu Instagram.
Mas justamente voz, assim, para filme, eu faço muito mais, assim, a minha voz de Diego, assim. Mas existem variações. Por exemplo, tem um anime que eu fiz, o Sketch Dance, que tem ali no meu Instagram, que lançou há pouco tempo, inclusive, no animeonegai.com, que é um tipo um Netflix de animes aí que lançou há um tempo atrás. Animeonegai.com. Se alguém quiser seguir lá, for fã de anime, lá tem uma porrada de animes aí que estão sendo dublados em português. E esse, por exemplo, eu faço um jovem, assim, é tipo uma história meio igual lá atrás, tipo a do Doug, né? Tipo uma história de jovens no colégio, segundo grau, que, por exemplo, daí eu já faço uma voz um pouco mais jovial, tipo uma coisa mais aguda, assim, tipo de menino, uma coisa mais jovial. Mas eu, em alguns trabalhos que eu já fiz, assim, de daí fazer vozes mais caricatas, digamos, então, que eu tenho, que é, por exemplo, um perfil que eu falo assim, que é mais super-herói, tipo Buzz Lightyear do Toy Story, que é uma voz mais encorpada, uma coisa mais assim, por exemplo, meio super-herói. Dentro desse perfil, ou um perfil mais caricato, tipo bicho animado, tipo uma voz mais engraçada, mais anasalado. Então tem algumas variações, uma coisa mais rota, mais malandro. Faço algumas variações assim, de voz. Legal, legal. Cara, fala um pouco aí tu tem uma banda, né? É Ratimbanda, né? Exatamente, é uma homenagem aí ao Castelo rá uma brincadeira esse nome aí, a Ratimbanda. Ratim... Eu justamente há muitos anos eu toco, né? Sou músico também aqui em Curitiba, toco violão e canto, né? Mas participei de algumas bandas aqui por aqui já, inclusive a Denorex 80 é uma banda nossa local aqui, mas que é bem conhecida, até porque o Alexandre Nero, hoje em dia, né, nosso grande artista, ator global, um grande amigo meu também, ele era vocalista nessa banda, e eu entrei no lugar dele quando ele foi para Globo, em 2010, daí fiquei até 2019, mais ou menos, é uma banda assim, bem caricata, que canta música dos anos 80, usando figurinos, teve uma fase onde a gente sempre trazia assim alguém famoso assim para fazer o show junto, por exemplo, sei lá, Paulo Miklos, Supla, Rosana, Simoni, Sidney Magal. A gente sempre chamava uma personalidade dos anos 80, 90 para fazer o show junto com a banda. E né, foram alguns anos nessa banda, mas depois eu acabei saindo assim pela correria de vida e comecei esse projeto já há alguns anos, eu levava sempre em paralelo essa minha Ratimbanda aí, que todo mundo brincava sempre assim, que era a banda do Nino, a banda do Ratimbum. Então daí eu coloquei o nome cresceu. Ratimbanda. Todo mundo chamava de Ratimbanda mesmo aqui, é um produto local, igual eu brinco, uma coisa aqui nossa, de Curitiba, que eu toco aqui. Mas às vezes, né, a gente sai para viajar uma vez ou outra. Que é para um público um pouco mais assim, mais balada, mas às vezes faço também um evento ou coisas assim, casamentos, e tocando mais música cover, assim, tocando o que há de divertido e animado, assim, seja samba, pagode, forró, gosto muito de todos os estilos, assim, o pop, faço tudo um pouco dentro desse perfil, Ah, inclusive então, fiquem convidados aí a conhecer a Ratimbanda. Eu, há pouco tempo atrás, eu disponibilizei ali no YouTube, tem no Instagram da Ratimbanda e no meu, também de Diego Kozevich. Tem o link desse show aí, é um pequeno DVD que a gente gravou de músicas covers, assim, desde pagode, samba, forró e pop, e que está no YouTube, está disponível gratuitamente lá para galera, quem quiser. A intenção foi essa, assim, a pessoal colocar no churrasco da família, deixar ouvindo lá tem na no caixinha de YouTube, Diego? som. Tem no YouTube, tá no meu canal, tá, que é Diego Kozevich, mas você encontra o link lá no Instagram da Ratimbanda, @Ratimbanda, de Ratimbum, né, Ratimbanda, ou no meu pessoal, do Ah, Diego Kozevich, você encontra o link lá para poder ouvir lá minha Ratimbanda lá, que é justamente um presente aí que a gente fez. Ela estava fazendo 15 anos essa história da Ratimbanda. Então nós gravamos um pequeno DVD com algumas músicas, covers, assim, que a gente gosta muito. Tipo, Cobridor de Sete Mares, Do Seu Lado, Anunciação,
Seu Valença, gosto muito. Um samba, algumas músicas, um axé, um pouco de tudo, assim. Somos uma banda bem eclética. Sim, sim. É uma curiosidade. A parte musical do filme Castelo rá tim a voz infantil, era você que cantava? Sou eu, aquele videozinho, inclusive, que você postou ali, que você postou, sou eu cantando. Ela O... Como? aí, aqui tá travando, deu uma travada um pouco. Pronto, Dando uma pode responder. travadinha, às vezes. Ah, então, o que eu estava comentando, a trilha do Castelo rá tim foi feita pelo André Bujanra, grande artista nacional, nosso também famoso, grande ator e compositor. Ele tem a banda Karnak, que é muito famosa, o pai dele, mais do que nunca, né? É grande também, jornalista, ator, enfim, apresentador. Depois procurem mais aí sobre a família Abujanra. E o André Abujanra, ele fez a trilha sonora do filme e ele propôs aí para o Karl Hamburger, na época, duas músicas que o Nino cantasse, já que eles viram que eu cantava, eu já era metido a cantor já desde aquela época, dos 12 anos. E daí tem duas músicas no filme, né, no CD, que teve o CD do filme, inclusive, que eu canto junto com o Leandro, uma delas, aliás, as duas, com o Leandro Léo, inclusive, que é o João no filme. E para quem não sabe, o Leandro Léo, que fez, né, o personagem João no filme, que é o menorzinho, né, como se fosse o Zequinha, mas é o João. Ele depois vem a se tornar também um grande autor, cantor, compositor e ator. Ele no começo, no primeiro e no segundo CD da Maria Gadu, ele é compositor de várias das músicas daqueles dois primeiros CDs da Maria Gadu junto com ela. Ele é muito amigo da Maria Gadu desde a infância, eles cresceram juntos. E o Léo é compositor de várias das músicas ali da Maria Gadu, depois quando adulto. Inclusive procurem ele nas redes, Leandro Léo. E ali a gente começou, ele já cantava também desde menino. A gente no set de filmagem lá do castelo sempre estava tocando um violão, eu e ele cantando. E eles viram isso, né, e resolveram fazer essas duas músicas ali no filme e tal que a gente canta. E que tá daí nesse videozinho que você repostou ali, que tá no Instagram também. E Diego, nessa época você chegou a fazer participações em alguma novela? Novela eu não cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer algumas coisas de seriados, participei uma coisa ou outra de seriado. Eu tive essa coisa do Cruz, eu participei também durante um pouco tempo daquele Gente Inocente que tinha na Rede Globo, que o Márcio Garcia apresentava. Logo em seguida, ali também em 2002, mais ou menos. Depois fiz justamente alguns seriados e filmes, mas igual eu costumo brincar, assim, eu nunca fui pra Globo. Eu nunca fiquei famoso na Globo e fiz uma novela, mas sempre continuei a trabalhar aí fazendo filmes, mais cinema, teatro, e mas estou na área aí, se algum diretor na Globo quiser me chamar, até já fiz uma vez ou outra, já fiz teste para novela, mas acabei não passando. Agora já tem um tempo que eu faço também, mas pretendo voltar aí para o radar deles. Cara, que massa, viu, cara? Porque assim, esse filme, ele é um filme que ele é bastante icônico. Porque, óbvio, ele surgiu a partir do seriado, que o seriado também marcou uma geração, mas o filme também ele teve parte fundamental na história do Castelo rá tim e ver que o Nino aí cresceu, se cantor aí da Ratibanda, É, muito bacana. E hoje, assim, a gente tá chegando, pessoal, a gente tá chegando no finalzinho da live, a Sabrina tá pedindo dar uma palhinha aí. Eu não sei se ele tá preparado, gente, porque eu pô, não até falei nada pro Diego. coisinha. Tá aqui, ó, Inclusive, rola uma da onde palhinha. é o sotaque aí? Da onde que você é? Pronto. Para quem não conhece, né, gente, eu sou o podcast é de Fortaleza, nós somos um podcast, um canal do YouTube. Somos do Nordeste, Diego. Fortaleza, você conhece Fortaleza?
Fortaleza eu não conheço, mas justamente tenho muitos amigos em Recife, né? Eu falei, vai que ele é de lá, eu já mando um abraço para minha turma lá de Recife. Sotaque, Mas eu tenho muitos, tu consegue tenho muitos ouvir o amigos. Por isso que eu gosto muito, inclusive, de muito das músicas nordestinas. Eu sou muito fã de acordeon, por exemplo, uma coisa que meu pai também, desde pequeno, me ensinava. E eu lembro que quando eu conheci Dorival Dantas, por exemplo, cara, eu me apaixonei, assim, eu tinha uns 13, 14 anos. E eu, caramba, cara, como que esse cara toca tanto acordeon e canta, e é uma e tantas poesia. músicas famosas, maravilhosas aí para o legado, enfim, Alceu Valença, não preciso nem dizer, eu toco muito Alceu, gosto muito de Alceu Valença. Inclusive, eu acho que é uma boa pedida aí, só uma palhinha de um Alceu, então, quem sabe, para a turma aí do Nordeste, só para brincar. Vou fazer então só um pedacinho assim, ó. Lá para uma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. E o teu cavalo deito no cabelo ao vento. E o sol clareando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. É bom, viu? Rapaz, O seu Valença é um ícone. ó, você precisa vir aqui no Nordeste conhecer, tá super convidado. Se você der uma passada por Fortaleza, já tem um podcast para participar, viu? Que legal, que legal. Se eu for aí pra cima, eu vou te ligar mesmo para combinar um café. Gente, a gente vai ficando por aqui, tá? A live vai encerrando por aqui. A live vai ficar salvando o perfil. Vocês podem ir lá no perfil do Diego e conhecer um pouco mais do trabalho dele, seguir também ele no YouTube. Vocês já viram aí que ele canta super bem, super afinado. E o repertório também da Ratimbana, viu? Vale a pena vocês escutarem. Diego, deixa um recado aí pra galera que ainda não te conhece ou já conhece que vai passar a te seguir agora. Só mais do que nunca agradecer primeiro a você, Beto. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho aí sobre a minha carreira, os meus trabalhos. Convidar a todos aí a me seguir no Instagram, no @diego.kozevich, e a Ratimbanda também, quem quiser, o @Ratimbanda. Eu estou sempre aí postando coisas dos meus trabalhos, igual eu comentei aí, algumas coisas que o pessoal pode curtir, né, consumir, curtir aí como esses podcasts, a Ratimbanda, o DVD. Estou sempre postando um pouquinho aí sobre meus trabalhos. E agradecer a você e pedir para o pessoal me seguir lá para poder mostrar o meu trabalho. E justamente eu fiquei para trás durante muito tempo, eu não me envolvia muito no Instagram. Daí eu estou tentando recuperar o tempo perdido aqui, procurando mostrar mais o meu trabalho para a galera. Claro, claro. E, galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Obrigado, Diego, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bacana tagarelar um pouco com você e conhecer um pouco da tua história relacionado não só ao Castelo, mas a Ratimbanda e outros projetos que você participou. É o nosso eterno Nino. E justamente lembrando que o Castelo do filme está lá no YouTube, quem quiser relembrar, né, dar uma lembrada no filme, não porque eu fiz, mas eu considero uma das grandes obras de cinema nacional. É um ótimo filme, né, para toda uma geração até hoje, né, para as crianças. Então, mais que nunca, sempre lembrando a admiração que eu tenho pelo Castelo da TV, pelo Cássio Escapim, o nosso também eterno Nino da TV, pela Cíntia Raquel, que é a nossa Biba, pelo Fred Alan, que é o Zequinha, e pelo Luciano Amaral, que é o Pedro. Tenho o maior carinho por todos eles, porque, né, os outros eu convivi, né, a Morgana, o Vitor, e que eles saibam, né, o quanto eu admiro, né, o Castelo da TV também, e que fique esse legado aí de alegria, de felicidade, dessa história linda que, né, é tão didática, tão educativa,
e que dá muito prazer em falar. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Gente, eu vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui e até a próxima live. Valeu! Valeu!